Bom, irmãos, então vamos para a palavra, Mateus capítulo 13, versículo 44, 45 e 46, certo? E aqui está dizendo assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Bom, irmãos, aqui nós temos muita coisa para observar nesta mensagem. Uma coisa que eles têm em comum é que eles encontraram algo valioso. Segunda coisa que eles têm em comum, ambos venderam tudo que tinha para se apoderar com tudo que eles pudessem daquilo o que eles encontraram, né? E agora nós temos coisas diferentes entre eles, né? Agora a gente vai ver as diferenças. Um é um negociador, é um homem que trabalha pensando em encontrar coisas de grande valor, provavelmente trabalhando com isso para obter lucro, seja pérolas, grãos, como era naquela época, né? E uma coisa que a gente sabe que ele tinha é conhecimento. Ele tinha conhecimento e sabia identificar algo de grande valor. E o outro homem? O outro homem não é um negociante, provavelmente poderia ser uma pessoa que não tivesse tanto conhecimento assim, mas também encontrou essa pérola ou essa pedra de grande valor. Aqui o Senhor Jesus está tentando passar para nós, alguns estão buscando de boa mente, de boa vontade. Ele já tem acesso ao conhecimento da mensagem e encontrou. E quando ele encontra, ele troca tudo por aquilo. Exemplo na Bíblia, nós temos o apóstolo Paulo, um homem que procurava, que era carregado de informações. Ele é esse homem habilidoso que aqui está mostrando o texto do negociador, um homem com conhecimento. Quando ele encontra a pedra, que na verdade foi a pedra que encontrou ele, ninguém nunca vai encontrar. É sempre a pedra que vai nos encontrar. Essa pedra é Cristo. Mas aqui Jesus está passando a mensagem alegórica para os judeus. E quando Paulo encontra, ele larga tudo. Largou exatamente tudo e abraçou aquela maravilhosa graça. O outro homem somos nós que não conhecíamos, não sabíamos, nem procurando estávamos, mas fomos achados. Deus agraciou-nos de dar essa pérola, essa pedra preciosa em nossa vida. E aqui tem um outro aspecto importante dentro dessas duas parábolas. Gente, em 3 versos, Jesus contou 2 parábolas. 2 parábolas diferentes. E no terceiro ponto, que a gente lendo aqui, a gente vai retirar a pérola, a pedra, ou essa riqueza, ou esse campo que ele fala. E Jesus representa isso como o reino dos céus, ou o reino de Deus, como é falado nos outros evangelhos. Até esse momento, irmãos, até esse momento aqui onde está escrito, Jesus está falando, esse reino é oculto, não se fala dele nas escrituras. Os judeus ainda não tinham conhecimento desse reino. O conhecimento que os judeus tinham é um reino terreno, um reino que eles já tinham, que era o reino dos reis judaicos, que eles achavam que o Messias viria sentar naquele trono judaico e governar Israel. E Jesus vem trazendo o reino de onde? O reino dos céus. Jesus traz um outro reino, o reino que já era, que é e que permanecerá para sempre. É o reino da glória de Deus, o reino dos céus. E Jesus Cristo, então, ele começa a pregar para eles um reino,
alguns que não estão entendendo, mas estão ouvindo, estão se animando com uma ideia, talvez até acreditando que Jesus Cristo vai, em algum momento, puxar de espada e tentar expulsar os romanos de Jerusalém. Mas essa não é a missão de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui, irmão, que o reino dos céus, ele é falado de duas formas diferentes. Em alguns momentos, Jesus fala, é chegado o reino dos céus. Em outros momentos, ele fala, quando o reino dos céus se estabelecer, né? Então, a gente tem que tentar entender isso aqui, tá? Tem frases, aliás, a pesquisa que eu fiz aqui, eu encontrei 68 vezes é falado o reino dos céus no Novo Testamento. E dessas 68 vezes, né, é falado em 10 diferentes livros do Novo Testamento, em 10 diferentes. Só que no livro de Mateus é falado 32 vezes reino do céu, não reino de Deus. E aí quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus, será que tem alguma diferença nisso aqui? Mas não, irmão. Existem algumas coisas que a gente precisa entender. O judeu, ele evitava falar muito o nome Deus. Hoje, o nosso costume que nós temos hoje aqui, né, no Brasil, de falar Senhor, Criador, Salvador, tudo isso é um costume judaico. Porque os judeus, eles têm o nome Deus em tal zelo que eles adotaram codinomes para se referir a Deus, para evitar usar o nome de Deus. Essa pode ser uma das explicações, certo? Mas nós também vamos enxergar, a gente vai ler na passagem, alguns podem até pensar, mas será que são reinos diferentes? O reino dos céus e o reino de Deus? Né? Eu encontrei uma passagem bíblica aqui em Mateus 19, 23, onde Jesus usa os dois termos na mesma frase, passando a mesma mensagem. Então, sim, é apenas uma troca de nome, de valores, mas a mensagem é a mesma. E lá em Mateus 19, 23, Jesus está falando assim: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Observa que aqui ele fala reino dos céus, tá? E depois ele fala: outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então ele fala Deus e também fala reino dos céus. Então aqui fechou essa questão. É a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus. Isso aqui é importante a gente saber, porque como nós estamos fazendo pregações expositivas bíblicas, essas aparentemente incongruências têm que ser sanadas. E agora, meu irmão, que nós entendemos que Jesus Cristo está nos passando uma mensagem. Qual a mensagem que Jesus Cristo está passando aqui? Quando você se deparar com esta pedra ou com esta joia, você deve trocar ou entregar tudo que você tem e se apoderar com todas as suas forças, no máximo do que você pode, dessa pedra. E aqui nós já entendemos, irmão, porque para a gente já está mastigado, a gente já entendeu que essa pedra significa reino de Deus. E aí você pode fazer a pergunta, mas o que é o reino de Deus? O que será? O que é esse reino de Deus? Então a gente vai ler Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus está falando assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha só, o reino do céu está próximo. Então, se está próximo, ele não chegou. Será? Nós vamos ver também mais para frente que Jesus Cristo fala: o tempo é chegado, dizia ele, o reino do céu está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E em outras partes também Jesus Cristo fala: é chegado o reino a vós,
né? Eu acho que eu esqueci de separar uma passagem onde ele fala que é chegado o reino a vós. Isso está em Mateus, logo no comecinho, Jesus Cristo fala, é chegado o reino a vós. Ele fala em dois momentos, o reino está próximo, e depois ele fala, é chegado o reino. Eu acho que vocês devem até lembrar mais ou menos essa frase, né? Aliás, Marcos capítulo 1, não é Mateus, é Marcos 1:15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Tá? Não, mas tem uma outra frase aqui que fala, é chegado o reino. Deixa eu ver se eu acho aqui. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, exatamente aqui, quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, está ele ali ou acolá, porque o reino de Deus está no meio de vós. Vocês entenderam, irmão? Jesus fala, o reino está no meio de vós, e na outra frase ele fala, o reino está próximo. Como que a gente pode encaixar isso? É simples, irmão. Jesus fala de duas formas. Ele fala do reino propriamente dito e definido, que é o reino onde o rei está e governa, está próximo. E o reino que está no vosso meio é a vontade do reino que já está em andamento. Eu vou dar exemplo aqui para vocês. Se nós tivermos aqui na nossa cidade, ou aqui no Brasil, um britânico, um inglês. O inglês está no Brasil, mas ele ainda é um vassalo ou alguém do reino da Inglaterra, porque lá tem rei. Ele está aqui, mas ele é submisso ao reino. Ele é como é que diz a palavra? Não é um vassalo, tem outra palavra que fala sobre a pessoa que está sobre o domínio de um reinado. Ele está aqui, mas ele ainda, embaixador, é um representante diplomático, mas tem um outro nome que diz que você é um representante. Não é que você é um representante, você faz parte de um reino em outro lugar, mas naquele outro lugar você ainda tem o mesmo amor, o mesmo apreço, e você ainda obedece àquele reino. Então, irmão, Jesus Cristo aponta para a vontade de Deus. A vontade de Deus é a extensão desse reino. A vontade de Deus, quando você obedece à vontade de Deus, o domínio desse reino, ele é estendido até onde você está. Quando você obedece à vontade de Deus, significa que você está então sobre o senhorio daquele rei. E vai chegar o tempo em que o rei, de fato, virá governar aonde você está. Então Jesus Cristo está falando nesses dois aspectos, o reino já está entre vós, e em outro aspecto ele fala, é chegado o reino está próximo. Quando ele fala o reino está próximo, é justamente em momentos em que os judeus estão aguardando um domínio. Existe o reino quando ele vem e domina, e existe o reino porque eu estou obedecendo o meu rei. O meu rei está em outro lugar, mas eu sou um membro lá daquela corte. Eu obedeço à vontade dele. A gente vai ver na Bíblia acontecendo isso quando funcionários ou soldados de Davi estavam em outro lugar, mas eles estavam longe, mas ainda assim em obediência a Davi. E alguns até sofreram ataques e foram subordinados, né? Pode ser subordinado a palavra. Tá? Então, irmãos, o reino de Deus é a vontade de Deus governando a nossa vida. Quando a vontade de Deus governa a nossa vida, aí então é que o reino está te governando. Deus, o nosso rei, ele te governa. Você está sendo governado pela vontade de Deus. Tá? Então, irmão, e Jesus Cristo, em alguns momentos mais, ele fala, como que a gente faz para entrar nesse reino? Obviamente, irmãos, tá? Que nós temos que crer em Jesus Cristo. Mas qual a característica dessas pessoas que vivem nesse reino? Jesus aponta para criança, mas presta atenção, irmãos, ele não está mandando a gente ser criança. Muita gente interpreta errado isso. Jesus Cristo, quando aponta as crianças, ele se refere à qualidade que a criança carrega.
Ele está apontando ali para algo, as virtudes que opera numa criança. Lá em Marcos 10, 14 e 15, ele está falando assim: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeças, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, mais uma vez, você vê que reino é um lugar agora aonde eu preciso entrar. Então, irmão, você pode fazer parte desse reino já aqui nesta terra, sendo governado por esse rei. E essa forma de ser governada é você se submetendo à vontade dele, e a vontade dele está nas escrituras sagradas, até que chegará o dia onde você, de fato, entrará no reino. Você vai ver o rei assim como ele é. Você vai ver exatamente como esse rei é. E a mensagem que Jesus Cristo está nos passando aqui, então, depois da gente entender, irmão, que Deus está mostrando, Jesus está mostrando que Deus é tão maravilhoso, ele não faz acepção de pessoas, tanto o homem entendido e com conhecimento, como aquele simples, talvez um lavrador do campo, porque ele descreve a pessoa que está no campo trabalhando, né? Encontra algo muito precioso, e o outro que era um negociante, que são pessoas cultas, doutas, entendidas, ele encontrou também uma pérola, e Jesus diz que ambos essas pessoas, eles deixam tudo, eles largam exatamente tudo para tomar posse daquilo que é tão maravilhoso que eles encontraram. E Jesus Cristo, para finalizar, ele diz que isso que é tão maravilhoso trata-se do reino, a vontade de Deus, como nós oramos do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, venha a nós o vosso reino, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. A própria oração do Pai Nosso, ele decifra isso. A vontade de Deus é o reino de Deus. É o reino de Deus governando essa terra. E o adversário, quando vê as pessoas se submetendo à palavra de Deus, porque é ali onde a gente vai começar a transparecer em nós quem é o nosso rei, quem é que nos governa, ele fica irritado, porque ele vê em nós a imagem de Deus. Ele vê em nós a imagem de Cristo. O diabo não te odeia, meu irmão. Ele odeia Cristo e ele odeia Deus. Larga Cristo e larga Deus para você ver, ele também te larga. Não vai mais te incomodar. Mas, no final, você paga um preço muito alto. Se apega em Deus, se apega em Cristo. Comece então a querer se parecer cada vez mais com Cristo. Ele vai ficar cada vez mais irritado. Mas não se preocupe, que ele não tem poder para fazer nada conosco. O que pode nos derrubar está dentro de nós, chama-se desejos do seu e do meu coração. Então, quando Jesus Cristo mostra aqui, né, que não existe diferença, não existe acepção de pessoas para Deus, o Senhor está ofertando esse tesouro maravilhoso, seja um homem douto, instruído, seja um homem do campo, e esse tesouro é o reino de Deus. Ele nos dá uma mensagem, a mensagem principal agora que Jesus passa é essa: agarre o reino com todas as suas forças. É exatamente essa mensagem que Jesus está passando ali. Olha, aquele homem, quando viu a pedra preciosa, e ele era um homem que tinha muitas pedras preciosas, outras pessoas queriam comprar o que ele tinha. Ele não pensou duas vezes, trocou tudo que tinha, vendeu o que não tinha para adquirir aquela pedra tão maravilhosa. O outro lavrador que estava trabalhando, quando viu aquele tesouro naquele campo, ele correu imediatamente, vendeu tudo que ele tinha, correu de volta para adquirir aquele campo. Irmão, nesta mensagem o Senhor está falando: olha, tem muita gente procurando e não acha. Você
achou. É isso que significa: corre, vende o que você tem e pega, porque é algo que muitos querem, mas não conseguem. Muitos querem, mas não alcança. E Jesus Cristo está falando: você encontrou, agarre-o com todas as suas forças e não deixe que isso escape de você, irmão, porque é o maior bem e a maior bênção. E você só vai entender isso no dia em que a trombeta soar. Hoje, irmão, vivemos pela fé. Se você pedir para o pastor Josafá mostrar isso para você e te provar, eu falar: eu não posso, porque é aí que entra a fé. É agora que entra a fé, irmão, porque nós não vemos, nós não vimos, nós não tocamos, nós não sentimos, mas nós cremos. É aqui onde entra o grande mistério que o adversário até hoje não consegue entender. Ele não sabe, irmão, como é que você pode estar entregando sua vida toda para alguém que você não viu. Isso é fé. E por que o diabo não pode ter fé? Lá em Efésios capítulo 11 está falando: a fé é o firme fundamento das coisas que você não viu, mas espera. E por que o diabo não pode ter fé em Deus? Porque ele já viu. Ele sabe que Deus existe. Ele viu e esteve lá, e a fé é justamente crer no invisível, crer no que você não vê, mas você espera de forma tão forte e contundente. Isso se torna fé. E essa é a mensagem que Jesus está falando. Corra e segure com todas as suas forças. E aí, eu também posso levantar a pergunta: mas como que eu faço para agarrar, Senhor? Eu estou ouvindo, eu criei e entendi e não quero perder. Então, Senhor, como eu faço? Se você ainda não fez essa pergunta, faz agora, irmão. Dentro do seu coração, você tem que crer que Deus te responde. Ele vai responder, irmão. Como, Senhor? Eu entendi a mensagem. Agora, pois, me ajuda. Como eu faço para agarrar, irmão? O agarrar é: nunca substitua o evangelho ou o reino de Deus na sua vida por nada. Ainda que isso custe choro. Você tem que sofrer para agarrar esse reino, ter paciência, ser humilde, peça perdão, entregue, nem que seja necessária a sua honra e a sua própria vida, irmão, mas não entra em débito com Deus. Curve-se de joelho, peça perdão. Mas eu já pedi e ainda não deu. Peça de novo. Mas eu ainda pedi, mas ainda não deu. A pessoa está... Peça de novo. Todo esse esforço é cada vez que você se agarra no reino e fala: eu não largo, Senhor, ainda que eu saio dessa terra arrebentado, machucado, mas eu saio com minhas mãos agarradas no reino do teu filho. Nós não podemos ter, irmão, Jesus está nos passando a mensagem: você não pode ter mais nada como valioso em sua vida. Você tem que trocar tudo que você tem. Não é para você sair vendendo nada, irmão. Aqui Jesus está se referindo à equivalência de valor. Qual é a equivalência de valor que você está aplicando ao reino e à vontade de Deus? É sobre isso o que se trata essa parábola. Jesus Cristo está falando: você encontrou algo tão maravilhoso, isso vai te gerar vida eterna por toda a eternidade, e não tem preço que paga nem a vida da terra, muito menos a vida eterna. Se não existe nada que possa pagar a vida que nós vivemos aqui, quantas pessoas que não dariam fortunas para ter, não era nem vida eterna, para ter mais um ano de vida, ou para que ele pudesse estar com alguém por mais algum momento.
E Deus está te oferecendo toda a vida que existe. Toda a vida. E no reino dele, protegido, guardado, seguro e amado por toda a eternidade. Não existe presente maior do que esse. Por isso, irmão, segura, agarre. Jesus Cristo tem que ser a nossa prioridade, o foco e o centro da nossa vida. Viver por Ele. Agarrar o reino é se dedicar, é se desgastar, é se entregar, é fazer o que você puder fazer, irmão, para que o nome de Jesus Cristo apareça, cresça e desenvolva na sua e na vida das pessoas que estão à sua volta. Tem gente, irmão, que sabe a verdade, conhece a palavra da cura da alma das pessoas, mas para não perder ou arriscar perder uma amizade, para não arriscar a perder um amigo, a não arriscar a perder um negócio, ele deixa de falar do reino. Nessa hora, irmão, você deixou de valorizar o reino. Você deu valor a uma outra coisa. E se isso permanece ou continua, irmão, você pode acabar perdendo essa pérola. Quando você for procurar, ela não está mais lá. Agarre, irmão. Não troque por nada. A nossa vida, a partir de hoje, tem que ser pautada na vontade de Deus. O reino de Deus tem que governar a minha vida. Na hora que eu tiver que mentir e eu falar a verdade nesse momento, ainda que a minha verdade vai me causar grande prejuízo, nesse momento, você foi um súdito do reino e você fez conforme a vontade do rei. Você está sob o governo de um reino. O reino tem regras e normas, e quando você executa a vontade de Jesus, você está se declarando: sou seu súdito, Senhor, e a sua vontade é quem está governando a minha vida. Essa é a vontade de Deus na nossa vida, irmão, para que a gente na terra a gente possa anunciar o reino de Deus através da nossa submissão à palavra de Deus. Somos luz para este mundo, e seremos sal no momento adequado, falando da vontade de Deus. Então, nessa mensagem de hoje, Jesus Cristo assentado e falando em parábolas o tempo todo, né, tentando passar a mensagem sobre o reino de Deus. Vocês podem ver as demais parábolas, reino de Deus, que é a vontade de Deus, irmão. Homem habilidoso, rico, entendido, uma pessoa que tem muito conhecimento, encontrou algo maravilhoso e ele não perdeu tempo e correu para adquirir aquilo só para ele. O outro que não procurava, um homem do campo, encontrou, fez da mesma forma, correu, foi atrás, trocou e adquiriu aquele campo, né? E ambos esses dois homens, o que eles tinham de comum ali, eles encontraram aquele reino, eles encontraram aquele bem precioso e eles não largaram. E foi o que Jesus Cristo estava passando naquele dia, e hoje essa leitura de palavra está passando a mesma mensagem que Jesus passou há 2000 anos atrás. Você adquiriu o reino, irmão, já está na sua mão. Agora não larga, se agarra, irmão, se agarra, faça o possível. Naquele dia você vai dizer: valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Nós temos uma missão nessa terra, irmão, evangelizar e trabalhar para o avanço do reino de Deus, o avanço da glória de Deus nessa terra. E não tem lugar melhor, irmão, para o reino avançar, que não seja no meio dos seus parentes e dos seus irmãos e dos seus amigos, irmão. Ali é o lugar que você tem que jogar a semente. Mas eles não vão crer, você não sabe, ninguém sabe. Se você não faz o seu papel, você nunca vai saber. Você nunca, às vezes a pessoa que a gente menos espera é a mais suscetível a receber a mensagem e a semente. Mas isso não te importa, nem para mim. A palavra de Deus fala: lance a semente e não retire a tua mão, porque você não sabe qual das duas prosperará.
porque isso não cabe a nós, irmão. O nosso papel é falar e evangelizar. E faça isso com alegria, irmão. E se tiver que orar, ora, irmão. Peça a Deus orando com humildade. Seja sábio na sua oração. E Deus vai operar no nosso meio também obras maravilhosas, porque isso é promessa do Evangelho. A gente só não pode prometer nada, mas a gente pode pedir. Isso está escrito, não é? Isso está escrito. Irmão, ora aqui, eu não prometo, mas eu vou pedir. Nós vamos orar e eu vou pedir: Senhor, essa mulher me pediu, eu não tenho poder, mas tu tens o poder, Senhor. Eu vou pôr a minha mão e eu te peço, em nome de Jesus, cura ou faça uma obra. Eu já fiz isso com a minha esposa, a gente já foi e Deus fez a obra, irmão. Essas ferramentas faz parte do avanço do reino, irmão. Nós não usamos isso para evangelizar ou para falar, para criar uma base de troca, mas que o Espírito Santo opera, ele opera e operou e sempre vai operar enquanto estiver aqui conosco, irmão. Então a mensagem da palavra de Deus hoje é essa aqui, irmãos. Agarre o reino com todas as suas forças e não o largue, irmão. Não largue, né? Entrega tudo que você puder entregar para não largar esse reino. É a oportunidade que Deus está nos dando, irmão. E ele entrega com abundância, e ele se agrada daquele que faz com amor e com disposição. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Faça a mensagem aqui agora. Amém. Nossa irmã Esther. Irmãos, então agora, depois de ouvir essa linda mensagem, que ela entre no nosso coração, eu gostaria de saber se alguém está sentindo de orar em agradecimento. Então oramos. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Santo Deus. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos encontramos diante da Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa noite, por essa feita, esse ajuntamento, Senhor, que Tu tem nos dado. Não somos merecedores de nada, Senhor, mas Te agradecemos por tudo, pelo andamento do culto, pelas orações, Senhor, que Tu deste, e muito mais pela Tua santa e bendita palavra expositiva, Senhor, qual Tu desse ao Teu servo. Palavra essa, Senhor, que vem abrindo nossa mente e no nosso coração para entender melhor qual é a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Unicamente Te servir de um puro e sincero coração, espalhar a Tua palavra e mostrar qual é a Tua verdadeira graça e qual é a Tua obra na face da terra, Pai amado. Deus Todo-Poderoso, Te agradecemos por tudo, Senhor. Não temos merecimento algum, mas somos gratos a Ti, Senhor. Queira nos levar, Senhor, em paz durante a semana, Pai. Não deixe que o inimigo venha colocar nenhum tropeço. Finca as nossas raízes, Senhor, do Teu caminho, no entendimento da Tua palavra. Fica, Senhor, não deixa que nós venhamos sair mais desse caminho. Muitos de nós veio do caminho do engano, Pai amado. Nós há algum tempo estávamos lá, mas graças a Deus, Senhor, foi graças à Tua vontade, à Tua misericórdia, eu estamos aqui, Senhor, para ouvir os Teus ensinamentos, ouvir da Tua verdade, o que realmente é o Teu reino, Pai amado. Somos gratos a Ti por tudo, não temos merecimento algum, mas queira olhar para nós com um olhar de misericórdia, Senhor, e suprir a nossa necessidade, abrindo mais o nosso entendimento. Não deixa que nós venhamos sair, Senhor, da verdadeira graça que é a Tua misericórdia, Pai amado. Somos gratos a Ti por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Amém. 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 A palavra do irmão José, nosso irmão pastor Jesus. Bom, vamos encerrar então, descer aqui a bênção apostólica sobre a igreja. Que a paz do nosso eterno e o poderoso Deus, Ele colocou sobre o Seu próprio Filho, que nos deu morrendo na cruz, e também nos enviou o Espírito Santo para nos dar luz e nos ajudar a andar por este caminho,
junto com os conselhos de sua poderosa palavra, permaneça dentro de nós, nos ajudando e nos guiando neste caminho que nos leva para a vida eterna. Amém. 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 Glória a Jesus. Você estava falando do salão.